A monarquia é um dos, se não o mais antigo sistema de governo do mundo. E ao longo da história da humanidade, podemos ver que existiram várias, de diversos tipos e sob diversos formatos. O que todas elas têm em comum é uma figura central, o monarca, rei, rainha, imperador, califa. E normalmente, o tipo de monarquia é ditado pelo papel político que esse cara exerce. De forma bem resumida e simplificada, no nosso mundo hoje existem dois tipos de monarquia. A constitucional/constitucional parlamentarista, onde o monarca tem seus poderes limitados por uma constituição e por um parlamento. Nesse caso, o monarca é somente um chefe de estado. Ele representa a nação, mas não a governa. Esse papel fica para um primeiro-ministro, ou até mesmo presidente, cada lugar chama de um jeito, que é o chefe de governo. E esse é o caso da maioria dos países de hoje em dia. Mas eu disse maioria, até porque outra forma que ainda existe é a monarquia absolutista, em que o rei é chefe de estado e de governo. Em poucas palavras, ele está acima de qualquer autoridade e manda em tudo no país. Sim, essa ideia parece coisa antiga, de séculos atrás, e realmente é. As monarquias antigas tinham o rei como uma figura quase divina, ou realmente divina, e é por isso que ele governava a nação. Por mais que pareça distante, a gente ainda vai ver algumas monarquias assim nesse vídeo. Mas tudo bem, vamos começar suave por um país perfeitamente democrático. O Reino da Espanha é uma monarquia parlamentarista governada pelo rei Filipe VI da Casa de Bourbon. Tecnicamente, a Espanha atual é uma monarquia há uns 46 anos, mas isso por conta de alguns acontecimentos peculiares do século XX. Mas vamos do começo. A região em que hoje fica a Espanha, a Península Ibérica, já foi uma coisa só, uma província romana chamada, pasmem, Hispânia. E depois da queda do Império Romano, a península foi ocupada principalmente por visigodos e também por alguns suevos ao norte. Visigodos. Séculos depois, a região foi invadida pelos muçulmanos, e inclusive esse choque das culturas romanizadas da Península Ibérica com a islâmica trouxe uma cultura bem única e diversificada para a região. Além disso, a invasão também trouxe séculos de conflito entre os reinos cristãos, que foram se formando na Península Ibérica, contra os reinos muçulmanos que ocupavam a região. Todo esse período foi chamado de A Reconquista. E se tem uma coisa que a Reconquista criou, foi reinos. Muitos reinos. E para eu não me perder, vamos ficar assim: Portugal, Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses eram os 4 reinos cristãos da Península Ibérica no início do século XIII. Os reinos de Castela e Leão, que já tinham vez ou outra compartilhado do mesmo monarca, se uniram de vez num reino só, a Coroa de Castela. Mas ainda falta um pedaço, calma aí. No século XV, a Dona Isabel I de Castela casou com o seu Fernando II de Aragão, e aí sim a gente tem uma união de coroas. Ainda eram 2 reinos autônomos, com suas próprias leis e tal, mas unidos sob a mesma monarquia, inclusive os reis e rainhas eram chamados de Reis das Espanhas. Enfim, país quase unificado, fim da Reconquista, Navarra conquistada. Olha só, aqui temos o Império Espanhol durante a União Ibérica. Sim, isso é o Brasil, isso é Portugal. No caso, essa união aconteceu porque um rei de Portugal morreu, e depois de uma breve crise de sucessão, o Filipe II da Espanha, o primeiro de Portugal, assumiu o trono. E era no mesmo esquema de Castela e Aragão, reinos, leis, tudo separado. Mas a União Ibérica só durou 60 anos, depois Portugal ficou independente. Alguns séculos se passam, a Espanha é agora oficialmente unificada, e depois de uma revolução e uma abdicação do trono, é proclamada uma república, a Primeira República Espanhola, que durou mais ou menos 2 anos porque a monarquia foi restaurada. Bom, mas se eu falei Primeira República é porque ela não foi a única, certo? Então, depois de passar por 2 governos ditatoriais ainda no período da restauração borbônica, a monarquia tinha perdido muito apoio popular. Então o rei resolveu se exilar do país, ele não abdicou, só meteu o pé. E com isso foi proclamada a Segunda República Espanhola. Alguns anos mais tarde, após a famosa Guerra Civil Espanhola, chega ao poder um general chamado Francisco Franco. Foi instaurado no país uma ditadura militar, com os ideais um tanto fascistas, e apesar disso a Espanha teve um certo desenvolvimento econômico. Como sucessor, o Franco escolheu, adivinha, Juan Carlos I, que estava na linha de sucessão da família real. E depois da morte do Francisco, ele assumiu como rei da Espanha. A monarquia estava de volta. E alguns anos depois, a democracia foi completamente restaurada. Em 2014, o atual rei Filipe VI assumiu e em 2017 foi realizado um referendo na Catalunha, uma das comunidades autônomas da Espanha, sobre a independência do país, a maioria queria. E eles chegaram até a declarar a independência. Mas como nenhum país reconheceu a Catalunha como um estado independente, não deu em nada. Eu aposto que isso ainda vai dar pano pra manga. Enfim. Chegando um tico mais para baixo, a gente tem o Reino de Marrocos, que seria uma monarquia semi-constitucional parlamentarista. Resumidamente, tem todas as características de uma monarquia parlamentarista normal, mas o rei tem muitos poderes executivos. E o país é governado pelo rei Maomé VI, da Casa de Alaoui,
E o Marrocos é uma bela mistura das culturas berberes, um povo nativo, e árabe com uma pitada de influência europeia, até porque historicamente o país recebeu muito de todos esses povos. A região do Marrocos sempre foi marcada por tribos, que por vezes lutavam, faziam alianças, formavam pequenos reinos, etc. E a partir de um momento da história, essa região com essas tribos passaram a ser parte do Império Romano, depois do Império Bizantino, que eram os romanos orientais. Mas a coisa muda bastante por lá quando chegam os muçulmanos e conquistam a região. E a população, que era bem diversa religiosamente, passa a ser majoritariamente islâmica. E isso foi importante porque foi palco para vários conflitos que aconteceram ao longo dos séculos. Enfim, islâmicos ou não, as tribos da região já estavam cansadas de serem controladas pelos outros. Então surge a dinastia Idríssida, que é considerada a fundadora do Marrocos, que na verdade ainda não se chamava assim. E depois dela vieram várias outras dinastias, aliás, uma das mais interessantes foi a dinastia Almorávida, que construiu um império com todos esses territórios aqui. Foram eles, inclusive, que fundaram Marrakech, que é o nome do qual a palavra Marrocos é derivada. Passaram-se alguns séculos, várias guerras, fragmenta, reunifica o país e opa! Aqui chega ao poder a dinastia Alauíta, que é até hoje a dinastia reinante no país. Mas, como estamos falando de um país do continente africano, a gente sempre chega nessa parte. No século XIX, as potências europeias que estavam se expandindo e se desenvolvendo queriam espalhar a sua influência pelo globo, e o continente africano foi um dos mais afetados, já que os europeus decidiram dividir o território entre eles. Algumas partes do Marrocos ficaram com a Espanha e a maior parte com a França. Só que, diferente de vários outros países, o Marrocos não foi de fato uma colônia, e sim um protetorado, o que significava que eles ainda tinham alguma autonomia e mantinham seu governante local, no caso o rei. Mas quem comandava de fato a região eram a França e a Espanha. E como todo mundo sabe, o mundo passou por duas guerras gigantes onde as potências europeias se ferraram muito, então o Marrocos começou a querer sua independência. E eles conseguiram pouco tempo depois, quando a França já estava bem mais fragilizada e junto com a Espanha reconheceu o país como independente. Tudo bem, mas você tá vendo essa parte aqui do mapa que tá um pouquinho mais clara que o resto? Bom, aqui é o Saara Ocidental. Ele ganhou a independência da Espanha algumas décadas depois. Aí o Marrocos, junto com a Mauritânia, decidiu anexar a região. Isso gerou uma guerra entre o povo do Saara Ocidental contra esses dois países. Pouco tempo depois, a Mauritânia decidiu sair da guerra, então o Marrocos e o Saara Ocidental continuaram até eles assinarem um acordo de cessar fogo. E depois disso, a ONU tentou realizar referendos para resolver o conflito, mas até hoje sem sucesso, já que ninguém quer largar o osso. Enfim, em 99 Mohamed VI assumiu e até então o Marrocos não era um sistema lá muito democrático, mas em 2011 o rei anunciou uma série de reformas e mudanças para transformar o país numa monarquia constitucional. E em 2019 o país foi classificado como um regime híbrido, que é uma transição incompleta de um regime autoritário para um democrático. Uma região que é cheia de monarquias é o Oriente Médio, e a maioria delas bem novas, tudo do século XX. Por isso eu só vou focar em duas que eu acho particularmente interessantes, mas eu posso dar um breve resumo sobre como as outras 5 surgiram. A região do Oriente Médio já abrigou alguns grandes impérios, como os vários impérios persas, os impérios bizantino e otomano, além dos famosos califados islâmicos, e todos eles tiveram papéis fundamentais na formação dos povos que temos hoje. Mas falando das monarquias modernas no Oriente Médio, a gente precisa pensar mais no fim do século XIX, quando, adivinha, os europeus resolveram meter o nariz deles ali. Especificamente o Reino Unido nesse caso, mas a França também teve participação. Os britânicos foram transformando alguns territórios em protetorados e depois da Primeira Guerra, quando o Império Otomano caiu e foi dividido em várias partes, tanto o Reino Unido quanto a França saíram transformando vários desses territórios em protetorados. E esses países só foram ficar realmente independentes com o passar das décadas. Vamos lá, primeiro a gente tira esses porque são repúblicas, e agora, por ordem, Arábia Saudita, já eu falo dela, Jordânia, Kuwait, Bahrein, Oman, Catar e Emirados Árabes Unidos, que eu também vou falar sobre em breve. Bem, uma coisa que todas essas aqui têm em comum é o baixíssimo índice de democracia, mesmo que algumas sejam monarquias constitucionais e tenham até parlamentos. Enfim, não é o caso dessa. O Reino da Arábia Saudita é uma monarquia absoluta teocrática governada por Salman bin Abdelaziz Al Saud. Obrigado. Da Casa de Saud. E apesar de ter sido um protetorado britânico, o país não era de fato comandado pelo Reino Unido. Até porque o pessoal lá já tinha outras tretas bem mais antigas para resolver. Na verdade, o primeiro Estado saudita tem origem em meados do século XVIII, tendo como o primeiro emir um camarada chamado Mohammed ibn Saud. Desculpa, eu não falo árabe. Inclusive, daí o nome do país, Arábia Saudita. No caso, é porque é uma posse do governante da Casa de Saud. E esse primeiro Estado conquistou bastante terras, olha só. Mas ele acabou pouco depois deles conquistarem a cidade de Meca, que estava no território do Império Otomano. Eles não duraram muito depois disso.
Um segundo Estado saudita foi formado algum tempo depois, mas ele não foi tão grande quanto o primeiro e na verdade rolou mó treta entre os dois irmãos lá pra saberem quem ia governar Riad, a capital, e no fim a casa de Rashid tomou o poder e todos os líderes sauditas foram expulsos e o Estado dissolvido. Isso até um rapaz chamado Ibn Saud resolver retomar a glória da sua família. Primeiro ele capturou Riad, depois conquistou completamente o Emirado de Rashid, ou o Emirado de Haiel, e por fim, depois de 2 guerras, conquistou o reino de Hejaz. Inclusive, durante a Primeira Guerra, os territórios sauditas se tornaram um protetorado britânico, por mais que o Reino Unido não tenha mandado em nada por lá. De qualquer forma, foi formado o Reino do Nejd e Hejaz, que foi conhecido como independente pelos britânicos. E finalmente, alguns anos depois, todo esse território foi unificado no Reino da Arábia Saudita, que é o estado atual e que a gente conhece do país. Enfim, uma coisa interessante de se mencionar sobre a Arábia Saudita no resto do século XX foi a descoberta do petróleo, que transformou completamente o país. Ele se tornou o carro-chefe da economia de lá, e inclusive o controle do petróleo foi motivo de vários conflitos com os países vizinhos. A Arábia Saudita é a primeira monarquia dessa lista, que é uma monarquia absolutista. Todas as outras eram constitucionais e democráticas, tirando Marrocos, que tá ali num regime híbrido, tá no caminho. Mas não aqui. Para começar, que o país não tem nenhuma constituição das modernas. O Corão e a Suna são tidos como constituição do país e o rei deve obedecer à Sharia, a lei islâmica. Aliás, não existem eleições nacionais, e muito menos parlamento, obviamente. E quem toma as decisões por lá é o rei, que é no caso Salman, junto com a família dele lá. E eu acho que deu pra entender que é um regime autoritário, certo? Outro país bem interessante do Oriente Médio são os Emirados Árabes Unidos. O país é governado pelo presidente... Khalifa bin Zayed ibn Sultana Al Nahyan. Tamo junto? Sim, um presidente. E calma, vai ficar um pouco mais complicado. O país seria classificado como uma monarquia constitucional eletiva federal presidencialista, que é também absolutista. Se você não entendeu nada, calma que eu vou explicar. Os Emirados Árabes Unidos, como o nome indica, é formado por 7 emirados que se uniram em um país só após declarar a independência do Reino Unido. Os emirados são esses. Eu não falo nem um pouco de árabe, então só vou deixar aí na tela a informação. E o governo funciona da seguinte forma, bem resumido. Cada um dos emirados possui um emir, que seria equivalente a um príncipe no ocidente, e cada emir tem poderes absolutos sobre seu território. Acontece que a cada 5 anos esses emires se juntam num conselho e decidem quais deles vão ser o presidente e o primeiro-ministro. E por mais que exista toda uma eleição e tal, o presidente é sempre o emir de Abu Dhabi e o primeiro-ministro o emir de Dubai. E o cargo de emir é vitalício, então eles só deixam de ser presidente e primeiro-ministro quando morrem. Não tem muito o que escolher nessa situação. Eles também possuem uma espécie de parlamento, que é o Conselho Nacional Federal, que é formado por 40 pessoas, das quais só 20 são eleitas pelo povo, já que as outras 20 são apontadas pelo Conselho de Emires. E na verdade esse Conselho Nacional só tem poderes consultivos, então... Isso tudo torna meio complexo a classificação do país, já que ele possui 7 monarcas que têm poderes absolutos sobre seu território, ao mesmo tempo que tem um presidente e um primeiro-ministro, que são tecnicamente eleitos, e também possuem um parlamento parcialmente eleito pela população e um sistema judicial. Então, uma forma bem legal de explicar a monarquia constitucional eletiva federal presidencialista seria que o país é uma federação eletiva de monarquias absolutas. Acho que deu pra entender. Bem, era só isso que eu queria falar sobre esse país e era isso tudo que eu tinha pra falar nesse vídeo. É claro, ainda existem várias outras monarquias e eu ainda vou falar delas, só que mais pra frente. De qualquer forma, obrigado por assistir até aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se sim, faça essas coisas aí do YouTube, like, compartilha, comenta. E assista a primeira parte desse vídeo, caso não tenha assistido, que algum dia eu faça a parte 3. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.